tarde, corpinhos! E aí, como vocês estão? Esperar aqui a nossa convidada de hoje, maravilhosa, a Bianca. Gente, enquanto ela não chega, vou falar um pouquinho pra vocês da Bianca. Bianca Lessa, maravilhosa, facilitadora de Goiânia, onde eu moro, né, hoje em dia. E eu acessei muito da Bianca. Bianca é muito maravilhosa, sabe? Aquela pessoa calma, leve, tranquila, sabe? Ela é dessas, ela é maravilhosa. Ai, Bianca. Esperar ela, vamos esperar ela pra ver, pra ela se apresentar. Ei, ratos, tudo bem? E aí, gente, eu postei uma caixinha de perguntas agora, porque eu tô muito criadora esses últimos dias. Ei, Bianca, chegou! Bora lá, bora lá. Vai. Hello, foi. E agora sim, aconteceu. Tô te vendo. Eu não tô te vendo. Hã? Eu não tô te vendo. Eu estou te vendo. Ai, vamos fazer assim então, porque eu vou descobrir o que que tá acontecendo. Vou Vou testando descobrir. Bora lá. filtros aqui enquanto isso. Tá. E aí, amore? Quanto tempo? Uh, E aí, como que você tá? Tô bem, graças a Deus, tudo em ordem por aqui. Pode falar, tu ia falar da tua caixinha de perguntas. Fala aí enquanto eu vou ajustando aqui. Então, ó, eu acabei de colocar uma caixinha de perguntas, né? Porque eu criei uma série por dia da semana, desde semana passada. E aí eu quero saber a opinião de vocês, o que que vocês estão achando, se estão gostando do conteúdo. E eu É achei isso. muito interessante, TT, essa ideia que tu trouxe, assim, ó, de olhar para a tua vida mesmo e perceber, tá bom, até aqui eu vim, mas o que que me fez chegar até aqui, né? Qual foi o caminho que eu trilhei? Quais foram as pessoas que eu encontrei? E o que que a gente cria a partir de tudo isso, né? Então, é um prazer de verdade, assim, uma honra e com muita gratidão que eu vim hoje aqui para que junto a gente possa criar mais para todo mundo. Esse é o olhar também, né? Não é sobre a É. Bianca, não é sobre a PT, é sobre o que esse movimento todo pode gerar para a nossa vida, para a vida de todo mundo que escolhe receber, né? Exatamente, porque assim, na verdade, criei um quadro cada dia da semana e trazendo exatamente isso. E aí, esse quadro de quinta-feira, eu escolhi compartilhar de pessoas, Sim. cursos, facilitadores, tudo que foram e Deixa eu que são perguntar contribuição na minha vida. pro Hum? pessoal aqui, se ele, quem entra aqui na live, será que te vê? Ou também não Acho que vê a TT, só vê a mim? Porque se eu tu acho que o pessoal. escolher, a gente pode fechar e eu tentar abrir, porque igual vai ficar ao vivo no teu, tu que sabe. Então, mas quando a gente salva, aparece os dois. Na semana passada foi a mesma coisa que eu fiz com a Ah, Zanata. Aí a gente fez pelo meu e depois ela fez pelo dela e continuou do mesmo jeito. Eu não tenho clareza. Eu já mexi na configuração, já assisti vídeo do YouTube. Se alguém aí souber, gente, o que que acontece? Quando eu faço live com convidado, eu olha não que consigo ver. legal, estou vendo as duas telas. E tu vê ela também, Ana Flávia. Tá vendo? Muito Tá vendo as duas? bom, então tá bem, amor. E quem chegar por aqui, Ana Flávia, por exemplo, talvez não te conhece. Ela está te vendo, eu já te conheço, então tá tudo certo, tudo tranquilo. Pois é, é isso. Como pode melhorar? Ah, sim, muito bem. Então, e hoje, né, eu senti de compartilhar sobre você para as pessoas, né? De você eu recebi muitas coisas. A gente se conheceu através de trocas de barras, né? Que você sempre fazia em Foi. Goiânia. E depois eu fiz minha terceira classe de barras com você, VIP exclusiva, porque eu criei, porque eu sou dessas, né? Pode Foi. melhorar. E depois eu fiz a metodologia com você, onde eu acessei muitos espaços. E aí até contei pro pessoal do espaço da orca, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou louca, alucinada com orcas. E aí você lembra que em uma das sessões eu acessei um espaço muito massa, que eu até me vi na forma de orca. Sim, e é muito, gente, assim, ó, sobre a permissão de ir para esse espaço novo e receber de tudo isso.
Eu lembro que quando a TT chegou, e permissão de ambas as partes, inclusive de quem nós estamos escolhendo incluir na nossa vida para que a gente muitas vezes joga uma expectativa, né? Ah, porque eu vou fazer uma mentoria com a Bianca e vai mudar a minha vida. Vai mudar se a pessoa se permitir receber. E eu lembro que quando tu chegou, tu disse assim, Bianca, eu já escolhi fazer uma mentoria com você, já está escolhido, meu corpo já disse que vai. E eu também entrei no espaço de que eu pensava assim, gente, o que eu tenho para contribuir com a TT? Porque a TT já, né, vem nessa caminhada do Axis, participa de muitos cursos e tal. E naquela época a minha entrega ainda era uma entrega muito puro Axis, né? De lá para cá já mudou tanta coisa, TT. Também tem muito do Axis, só que eu cada vez eu venho mergulhando mais fundo junto com quem escolhe receber, sabe? E nesse espaço todo a gente já acessou muita coisa, né? Então, o quanto quando a gente está realmente em permissão de mudança, a mudança chega para nós, a clareza chega para nós. E aí tu falou que das orcas, que eu nem lembrava mais disso, hoje passando ali o post, eu disse, nossa, lembrei até que eu te mandei uma arte com as orcas. E é muito sobre isso assim também, ó. Talvez quem chegue aqui diga assim, gente, como assim orcas? O que é isso? E como seria se a gente não entrasse no espaço de julgar o que faz sentido para o outro? E sim se permitir ser e viver aquilo que faz sentido para nós de verdade. Porque muitas vezes, e isso muita gente conversava também, né? Muitas vezes a gente não vive o que faz sentido para nós, com medo do julgamento, o que os outros vão dizer, os resquícios aqui ó, do passado, sobre rejeição, enfim. E o quanto a gente se impede, vive na caixinha mesmo, né? Do receber, do criar, do experimentar, por não se permitir. Então, acho que além de qualquer coisa, quando a gente fala numa metodologia, na minha mentoria, no caso que tu fez, a metodologia Vencer, é muito nesse espaço da permissão e da criação, né? Exato, e a gente perceber, a gente seguir o saber do nosso corpo, porque muitas vezes a gente está resistente e a gente não tem essa percepção. Tanto a classe de barras, tudo, até as trocas de barras que a gente vai, que a gente faz, a classe de barras, a mentoria, porque a gente vai percebendo, o corpo ele dá sinais pra gente, coloca na nossa cabeça. Você faz uma pergunta, quem pode contribuir comigo aqui? Quem pode contribuir comigo aqui? Vem na nossa cabeça. E muitas vezes, se a gente não tá na permissão, se a gente não tá na permissão, a gente resiste à informação. E quando a gente tem essa conexão, né, com o corpo, baixa as barreiras e se abre a receber, a gente percebe. Então, assim, a gente sempre sabe, não é sobre. Não tem sentido. Às vezes, muito nessa realidade, a gente fica preso. Por exemplo, eu tenho uma amiga astróloga, mas o meu corpo percebeu que outra astróloga que eu nunca vi na minha vida vai ser contribuição. E aí o seu mental fica, mas eu tenho uma amiga, por que eu não faço com ela? E não é sobre isso, né? Porque às vezes com aquela amiga você não vai acessar, às vezes em algum outro momento. Mas você perceber mesmo quem vai contribuir, né? É sobre tu, e isso é sutil, né, TT? Acho que vale muito aqui comentar isso também para quem escolher depois assistir essa live, quem está chegando aqui, que essas percepções, quando a gente fala de consciência, insight, percepção, é sutil. Não adianta, eu sempre falo assim, ó, existe uma tríade do sucesso, que é o fazer perguntas, estar presente para perceber o que vai chegar e ser obediente ao que chegou, que é o que a gente chama no Axis do estado de permissão, fazer o que se requer. Então, de nada adianta, é como eu digo também, não adianta ser um papagaio de pirata que fica fazendo pergunta o tempo todo da boca para fora. É sobre perceber, verdade, isso aqui vai criar mais para minha vida? Qual é o impulso que vem disso? Realmente me leva para fazer aquilo? Ou a história, por exemplo, da astróloga amiga. A astróloga amiga não fez sentido, mas quando tu percebe a outra, é como se o teu corpo quisesse ir para fazer algo com essa outra pessoa. Então aí já está o convite. E isso é muito sutil, né, TT? No piloto automático, na correria do dia a dia, nós não vamos perceber isso. Então é um processo que a gente vai vivendo também. Quando tu me convidou para vir aqui hoje, eu fiquei lembrando da mentoria, do espaço, do que a gente criou lá. E muito daquele início, assim, que tu dizia, eu estou fazendo um monte de coisa. E eu me cobro por estar fazendo um monte de coisa. Tu lembra disso? E que muitas vezes não vinha aquele resultado que tu queria. E aí a gente começou já por aí. Começar a perceber de tudo isso que eu estou fazendo, o que verdadeiramente faz sentido para mim. O que para mim cria? Porque daqui a pouco algo vai criar para Bianca
Mas para a TT não cria, e isso não quer dizer que ela está errada. É o jeito dela, é o perfil dela e tá tudo bem também. Então, de fato, as pessoas têm uma vida tão corrida, tão sobrecarregadas, e de tudo que elas fazem o que verdadeiramente importa. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver o quanto a gente se distrai no decorrer do dia, né? Muito. É a gente perceber mesmo, assim, um exemplo do nosso dia a dia. Muitas vezes o nosso corpo, ele requer que a gente fique mais quieto. E o quanto a gente se cobra de estar em movimento o tempo inteiro, né? Muitas vezes a gente vai acessar tanta informação, tanta consciência, e o corpo, ele requer isso. Às vezes a gente vai assistir uma live, vai assistir um curso, e o corpo vai dormir. E a gente entra no espaço de julgamento. Nossa, mas eu perdi tudo, porque eu dormi. Verdade, você perdeu tudo, ou daquele jeito você iria receber mais, sabe? Então a gente está em permissão mesmo de perceber. É igual no meu processo, assim, eu tirei minha licença agora de facilitadora de barras. E antes eu não era leve para mim. Você lembra? A gente sempre falava sobre isso. Sim. Eu fiz a minha terceira classe com você. Quem não sabe, para você ser um facilitador de barras de Access, para você tirar a sua licença, você precisa fazer 3 classes de barras com facilitadores diferentes. E eu fiz a minha terceira classe com a Bianca em agosto de 2022. Ou seja, Já poderia. É. Mesmo assim, naquela época não fazia sentido pra mim. Eu fiz a classe com você com esse intuito. Vou fazer a terceira classe porque depois não escolhi mais. E tá tudo bem. E a gente percebendo mesmo que vai criar mais. Porque muitas vezes a gente fala, vou fazer isso. A gente coloca aquela ideia na nossa cabeça e não se permite perceber que passou 10 segundos, agora não faz sentido mais. E tá tudo bem, né? E o quanto também, acho que é legal nós trazermos muito essa vida assim, ó, do que está acontecendo no mundo aqui fora do nosso lado e o que a gente pode começar a olhar diferente para que seja mais leve. O que as pessoas estão escolhendo, e eu gosto sempre de trazer na primeira pessoa, que aí a pessoa já pega para ela mesmo. O que eu estou escolhendo fazer por mim, que é verdadeiramente meu, e o que eu estou fazendo que é uma projeção e uma expectativa de alguém. Que daqui a pouco nós estamos aqui pegando algo do inconsciente coletivo. É todo mundo fazendo isso que eu também acho que eu tenho que fazer. É todo mundo criando desse jeito que eu também acho que eu tenho que criar. Inclusive essa questão. Eu fiz 3 classes de barras, agora eu me torno facilitadora. Ok, é uma lógica que a maioria segue. Só que verdade mesmo que a gente vai viver da lógica, qual é a lógica que funciona para minha vida? Porque se nós somos seres únicos e infinitos, por que a gente está sempre olhando para a grama do vizinho e se achando menos do que o vizinho? E se a grama do vizinho for só um fake artificial? E aí, muitas vezes, são nessas pegadas assim, ó, que as pessoas vêm cada vez se frustrando mais. Um exemplo clássico, com o mundo da internet, com o Instagram, porque aqui no Instagram é tudo muito perfeitinho, né? É um recorte de 3, 5, quem deixa aparecer um pouquinho mais, 25% da sua vida. Só que ninguém vem pra cá falar de trauma e drama o tempo todo. Até porque a vida já tá tão dramática aí fora que o pessoal não vai escolher receber disso. Então, o quanto muitas vezes as pessoas estão se encolhendo para caber numa caixinha, com certeza te perguntaram muito isso. Nossa, você já tem 3 classes de barras, mas você não vai facilitar? Por que você não vai facilitar? Gente, é escolha. Qual é a escolha que eu posso fazer agora que vai criar mais na minha vida? E se eu deixar de fazer pelos outros e passar a fazer mais por mim, o quanto mais eu crio? Inclusive de espaço para novas criações. Porque às vezes, ontem eu ainda fiz um post falando sobre elas e fui colocando lá. Elas abriram mão de empresas, de negócios que não fazia mais sentido. Elas pediram demissão. E fui colocando coisas que eu fui lembrando das minhas mentoradas, sabe? Da metodologia Vencer, assim como tu fez. E o que o caminho da metodologia trouxe na vida delas. Trouxe permissão, trouxe clareza, trouxe novas escolhas, assim como a gente faz muito isso no Access, né? Então, o que é o Access? O que é a consciência? O que é viver no incremento dos 10 segundos? É a gente de verdade se permitir quem nós escolhemos ser aqui e agora. Eu acabei de colocar numa caixinha também, onde eu perguntei para o pessoal, vocês perceberam alguma diferença aqui hoje? Quem me acompanha todos os dias sabe que tem algo marcante que acontecia todos os dias nos stories. Até hoje. Daqui para frente estou percebendo de criar um novo movimento.
e está tudo bem. Ah, mas é que, todo mundo já vem e lembra de você. Ok, até aqui fez sentido, agora não faz mais. Então, o que a gente ainda faz para agradar os outros? E o quanto mais leve pode ser a nossa vida se a gente parar de necessitar tanto de agradar. Porque também é sobre isso, né? É sobre a gente se empoderar para conseguir parar de ter essa demanda aqui de ter que agradar. É sobre a gente se empoderar e saber rejeitar, aliás, saber tratar, cuidar, acolher dos traumas e dramas, inclusive de rejeição, que a nossa mente está sempre nos contando aqui, trazendo do nosso arquivo, do que a gente viveu na infância, em um relacionamento. Então, quando a gente fala de consciência, não é sobre escolher ser um ser evoluído. Não, é sobre escolher ter mais facilidade no nosso dia a dia, é sobre escolher ter sucesso fazendo o que nos faz feliz, não fazendo o que todo mundo faz. Até porque o que todo mundo faz, muitas vezes, não vai ser o que a gente vai fazer e vai dar certo para nós, né? Perceber o que faz sentido. E assim, eu falo que consciência é 24/7, 24 horas, 7 dias na semana. Porque, assim, é muito engraçado. Às vezes acontecem situações nas nossas vidas. Eu faço perguntas para todas as escolhas que eu vou fazer. Hoje eu faço perguntas para tudo. E às vezes eu vou fazer uma escolha que naquele momento tá leve para mim, mas vai acarretar alguma situação interessante. Mas se o meu corpo Sim. falou que vai ter contribuição, eu estou na permissão, eu estou seguindo o que o meu corpo está falando. Se ali na frente aconteceu uma situação interessante por conta da minha escolha, qual o presente aqui? Sabe, hoje eu já tenho essa consciência de que às vezes vai, às vezes não, né? Sempre, normalmente, vai se atualizar de uma forma diferente do que a gente imaginava. Então, é a gente estar Uhum. na permissão e não entrar no espaço do erro. Porque se você fez perguntas, tava leve, você fez a escolha, aconteceu algo interessante, ok. Qual é o presente aqui? O que essa situação quer me dizer? Eu gosto também, assim, ó, é uma perspectiva de olhar para a vida, né? Eu lembro um dia eu fui dar uma classe de barras e eu cheguei lá e eu sempre era a pessoa que levava uma caixa organizadora com tudo já. Então eu não me preocupava se no lugar ia ter, se não ia ter. E aí, por algum motivo, eu tinha tirado um T de colocar na tomada para colocar lá os negócios lá da TV e tal. E aí a pessoa do lugar ficou muito preocupada. Nossa, e agora? Não sei o que. Eu disse, não, porque eu sempre carrego, só que eu tirei, enfim, não está aqui. E aí nós vendo, e ela lá preocupadíssima, né? Preocupada, focada no problema. E eu só, como mais é possível? Como eu posso resolver isso aqui? E tipo, dando a hora da classe, as pessoas chegarem, e eu tranquila, eu sabia que de alguma forma ia se resolver. Aí depois ela, quando eu resolvi, ela olhou e disse assim, nossa, ainda bem que deu certo, né? E aí eu fui para ela, digo, sempre dá certo. Se não deu é porque ainda não acabou. Então, assim, ó, quem chegar aqui nessa live, que não vai ser por acaso, já pega isso para tua vida. Não defina que algo deu errado, que tudo está dando errado. Está acontecendo do jeito que é para acontecer. E se está se repetindo, é porque tem algo grandioso ali de aprendizado que você ainda não conseguiu perceber. E aí vem o espaço poderoso das perguntas, né? Inclusive esse espaço. O que eu posso aprender com isso que eu ainda não vi e essa situação segue se repetindo na minha vida? E aí a gente, claro, né? Quando a gente vai lá para a mentoria, por exemplo, é isso tudo a gente vai mergulhando e vai abrindo muito mais. É camadas e camadas que a gente vai tirando de nós mesmos. Mas é sobre, gente, a gente sempre trazer essa consciência, assim, ó. Esses dias eu ainda falava com uma amiga que trabalha no digital, e eu dizendo para ela, ninguém está preocupado em evoluir. Ninguém está preocupado em estar mais consciente. O que as pessoas buscam? As pessoas buscam um relacionamento de sucesso, as pessoas buscam gerar mais dinheiro na sua vida, as pessoas buscam trabalhar de uma forma leve. Só que esse é o fim. A caminhada para chegar aí é uma vida mais presente e consciente. Porque não tem como a gente ter sucesso num lugar que a gente não é feliz. Então, aí também, quando a gente fala assim, quem é a Bianca? A Bianca é uma pessoa que passou 11 anos trabalhando na enfermagem e que hoje eu olho lá para aquela trajetória e eu digo, nossa, agora eu me dou conta o quanto foi pesado. E de verdade, eu nunca fui leve na enfermagem, porque eu entrava nos lugares que eu trabalhei, já me dava dor no estômago e um nó na garganta, e isso para muitas pessoas é o espaço do peso, né? Só que eu só sou quem sou, eu só entrego o que eu entrego hoje, porque eu passei por esse processo.
E esse processo foi me lapidando também. Então, nada do que a gente está passando não é para ser nosso. Tudo é para ser nosso. E a partir disso, a gente começa a olhar para a vida diferente. Quando a gente tem consciência, presença e permissão, aí a nossa vida muda, né? Estamos aqui, ó, 2 cases de mudança. O quanto a nossa vida já mudou, porque a gente se permitiu mudar. A gente vai lá e se entrega, né? Porque a tua frase clássica, Bianca, eu já escolhi fazer a mentoria com você. E para o pessoal que chegar aqui, eu sempre faço uma conversa antes da pessoa começar. Justamente para que a gente possa perceber, alinhar. Porque a minha metodologia é um espaço de ação. Porque a mudança vem com a ação, para que a gente gere transformação. Então, a pessoa que vem para contar a historinha, a pessoa que vem presa no trauma e no drama, talvez não é o momento dela ainda, ela não vai aguentar o processo. E aí a gente ainda brincou no dia da reunião, tu lembra disso? Que eu disse, acho que essa reunião é mais pra mim do que pra ti. Porque ela já estava tão presente na história dela, porque tu é diferenciado, tu já vem com esse olhar também de presença, né? Gratidão. Pois é. E é sobre isso, assim, né? Existe uma frase que é assim, se você não pode curtir a viagem, pouco importa o destino, né? E é verdade, é o processo. Se você não pode curtir o processo, se você não curte o processo, você não tá nem preocupado na transformação, né? Tudo faz parte. E quando a gente está consciente, eu sempre falo, gente, acessar a consciência é extremamente desconfortável. Porque, por exemplo, você viveu um relacionamento abusivo, você reconhecer que você criou aquilo na sua vida, se você tá no trauma e drama e você não quer sair, você não vai sair do vitimismo, você não vai falar, poxa, é mesmo, o que eu tô escolhendo aqui que mantém a mesma coisa na minha vida? Não, você vai estar sempre culpando o outro. Ai, porque eu não sei quem fez isso comigo. Não sei. Ninguém vai fazer nada com a gente que a gente não permita, né? E se acontece alguma situação interessante, é porque faz parte do processo. Faz parte. Igual o exemplo que eu dei. Às vezes a gente vai fazer uma escolha e vai acontecer uma situação interessante. Mas o que tem aqui? Por que aconteceu isso? O que isso vai me trazer? Né? Então, a gente olhar com essa visão para as coisas. Porque, igual você falou, quando a gente foca no problema, é isso que a gente cria na nossa vida. Situações interessantes, situações desafiadoras vão sempre acontecer. Sempre. A gente vive nessa realidade, não tem jeito. Né? Mas o que difere é a forma que você escolhe olhar para as situações. E é só a gente trazer fazer uma analogia, uma comparação assim, ó. Imagina agora você chegando na sua casa e tá tudo escuro. A gente liga a luz e aí nós começamos a olhar os ambientes. Tu vai conhecer um lugar novo, tu vai na casa de uma amiga. Tu chega lá no escuro, tu não vê nada. Quando tu liga as luzes, tu vai vendo a sala, a cozinha, o banheiro, o que ela tem, como que é a decoração, se ela tem um bichinho de estimação. Isso é a nossa consciência quando a gente vai se permitindo acessar. Então, assim, ó, por que muitas coisas na nossa vida não tá funcionando? E não quer dizer que nós estamos aqui nesta live que a nossa vida tá perfeita, 100% resolvida. Nunca está. A gente sempre vai encontrar alguma coisa que pode ir melhorando. É natural do processo. Agora, o que acontece? Quem se permite jogar essa luz onde ainda está escuro, vai começar a perceber que... TT tá aí? Tô. Tá me ouvindo? Cai pra você? Tô, a imagem? não, tá ok. Quem começar a jogar luz vai começar a perceber que ali tem alguma coisa que ainda não via. E aí eu vou trazer algo bem real aqui, que é o seguinte, assim, ó. Eu tenho utilizado muito recurso novo na metodologia e aí, às vezes, a pessoa vai me dizer assim, ó, tem tal situação, mas essa situação eu já olhei para ela uma vez. Se a pessoa lembrou da situação é porque ainda tem alguma coisa ali para resolver. Então, acolham mais a história, cada um de nós, cada um que está aqui nos escutando, que vai receber essa live, acolha mais o que está chegando para você. Acolha mais aquilo que sempre te incomoda nas outras pessoas, porque não é sobre as outras pessoas, é sobre aquilo que está gerando aqui dentro de você. Acolha mais, por que você não consegue meter a cara nos stories e falar nos stories? O que tem aqui? Não é sobre todo mundo ter que aparecer nos stories, mas pode ser sobre o seu medo de ser rejeitada, o seu medo de ser julgada. E verdade mesmo que você vai ficar se aprisionando nisso até quando?
Então não é sobre fazer igual todo mundo e aparecer, é sobre tirar esse desconforto da tua vida. E isso a gente só faz quando joga a luz. E aí o que que gera? Ó, esse é o caminho, é o desfrutar, é o ter. Eu lembro também quando tu foi lá para a ilha 2 vezes, né, durante a mentoria, que a gente ia criando, ia percebendo. E tu ia fazendo teus movimentos e o quanto isso te nutria também. Isso é ser feliz no processo. O Eu tinha essa processo. questão, né? Eu tinha essa questão na época da mentoria de não aparecer, que eu era totalmente. O processo, ser feliz no processo é ir degustando dele, celebrando as conquistas também, porque é essa celebração que nos nutre, tem liberação hormonal, inclusive, nisso, nos nutre para que nos motive a ir para o mais, para o seguir fazendo. Porque fazer por obrigação é muito chato. É muito chato tomar remédio para daqui 3 meses almejar ter algum resultado. Por isso que o integrativo está crescendo tanto, porque os resultados são realmente transformadores e duram na vida das pessoas, porque é sobre transformação, não é amenização. Então, Sobre quando a gente criar olha para um hábitos, processo, né? quando a gente olha para um processo de transformação, o sucesso na área financeira, o sucesso no relacionamento vai ser o fim. Só que até lá a gente tem que degustar, tem que ter prazer, tem que celebrar. E aí tu ir para a ilha, tu acessar as orcas, tu desfrutar de tudo que fazia sentido para ti é o combustível do processo, para que tu chegasse lá no final e dissesse, tá bom, consegui. Era isso mesmo que eu esperava. Então, de tudo, se eu pudesse deixar uma grande mensagem para as pessoas, assim, é como que eu busco mais leveza na minha vida? O que se requer para que eu me permita, de fato, acessar mais leveza? Tem e é para todo mundo. A abundância, a prosperidade, ela é infinita. A gente não veio assim com carimbo, ah, esse vai ser próspero, esse não vai ser próspero. Foi atualizado aqui nessa terra para todo mundo ser próspero. Só que no meio do caminho a gente deu umas perdidas. A gente saiu, como eu digo, no centramento do caminho do meio. Porque a gente só vai acessar a prosperidade, a abundância, a liberdade de ser quem somos, se nós sairmos da jaulinha das prisões dos medos. E o medo é mental. Então é sobre isso, é sobre eu sair desse espaço de medo e expandir para minha consciência. O medo ele vai bater na nossa porta todos os dias. Só que a gente começa a olhar e perceber assim, tá bom, medo, eu sei que é medo, eu sei que você está aí, mas eu sou maior do que você. Eu falo, TT, eu tenho falado muito que é tipo, é romper uma bolha, sabe? A Beatriz chega em casa para mim e diz, mamãe, hoje eu rompi uma bolha. Eu decido escorrega que é fechado e antes eu não consegui. Eu digo, é isso aí, vamos comemorar. É o detalhinho da vida. É quem tem medo de cachorro, é passar do lado do cachorro. É quem, como eu tenho uma mentorada nessa situação, ela é referência na cidade dela, todo mundo conhece ela. E ela tem medo, inclusive, de cumprimentar uma pessoa e a pessoa não devolveu o cumprimento. Olha só. Rejeição, ela foi rejeitada na infância, ela foi abandonada pela mãe. Então tá tudo aí sendo trabalhado agora e reverbera na vida dela. Então, por que eu trouxe essa questão, por exemplo, dessa mentorada? Para que a gente também pare de se doer tanto com o comportamento dos outros, porque a gente não sabe a dor que os outros carregam. Então, quando a gente começa a olhar mais para a nossa vida, ficar presente na nossa vida, a gente percebe, pode inclusive acolher que essa dor também é sobre nós, porque aquilo que o outro está fazendo, se está doendo em nós, tem alguma coisinha aqui para que a gente possa olhar também. E é um processo de desfrute para quem tem permissão, claro. E assim, o autoconhecimento, gente, ele é mágico e é um processo, sabe? Eu antigamente, eu era uma pessoa que as pessoas falavam pra mim, ai, você tem que ser isso, você tem que ter mais leveza. Eu falava, mas como? Se eu soubesse, blá, blá, blá. E assim, só quando eu estive na permissão mesmo, que foi acontecendo, que eu fui acessando, mas eu nunca desisti, né? Não é que a gente não alcança, a gente normalmente desiste antes de alcançar, mas eu nunca desisti. Então, assim, eu venho buscando autoconhecimento desde que eu me conheço por gente, mas a chavinha virou pra mim, de eu realmente escolher há uns 2 anos e meio atrás. Então, é um processo. A gente tem mania de querer tudo rápido. E é um processo constante. Medo de rejeição, receber é algo que você trabalha o tempo inteiro. Várias vezes vão aparecer gatilhos, vão aparecer situações que aquela energia vai voltar. Só que agora você já tem mais consciência, você já tem mais Tem clareza. técnica, né?
Tendo Isso. técnica, tendo recurso, tendo repertório para lidar com isso. O que a metodologia, por exemplo, nos dá? Nos dá um repertório. Olha, a minha vida apresenta isso, 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 e para você saber lidar com isso, isso e isso, você vai ter tal recurso, tal recurso e tal recurso. Então, o que a gente precisa para acessar mais consciência? Ter os recursos assertivos que vão funcionar naquelas demandas. E vai ser para cada um, vai ser um recurso, porque nós somos únicos. Então, é por isso também que quando a gente escolhe um facilitador, escolhe um mentor, é importante, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, tá? Tudo que a gente traz aqui não é uma verdade absoluta, é um ponto de vista. No meu, e foi assim que eu mudei a minha vida, foi assim que eu criei tudo que eu vivo hoje. No meu ponto de vista, primeiro, conexão. Essa pessoa ela pode estar lá do outro lado do Brasil. Como eu já fui, inclusive, fazer cursos fora em função disso. Por quê? Porque não adianta, eu não vou receber daquela pessoa que eu não me conecto. Eu não estarei em permissão. A gente fala muito de barreiras, né? Tu tá com as tuas barreiras tão erguidas que tudo que a pessoa fala, tu questiona. Tu tem uma objeção, tu contraria, então tu não vai receber da pessoa. Então não é porque todo mundo diz que ela é boa que você vai ir por todo mundo. Você vai conectar aqui com alguém e vai dizer, nossa, eu gostei dela. Então ali tem alguma coisa para você. Na astróloga, de novo a história da astróloga. Ó. Tem uma astróloga amiga, só que a outra que a TT nem conhece está fazendo mais sentido para ela, então ali tem alguma coisa para ela. Além da conexão, repertório, olha para essa pessoa, olha, percebe o que ela pode trazer para a tua vida. Tem a ver com o que você está buscando, porque daqui a pouco você tem uma conexão, mas assim, ela cria numa outra área. Então, para mim tá fazendo sentido, eu tô me sentindo chamada com o repertório que ela tem, me chamou. Então vai, amor, e se permita. Não é sobre estar pertinho, não é sobre ser confortável, ser cômodo, ser na hora que nós queremos, porque isso é um teste do universo também, tá? Seja aqui para curso, para mentoria, para uma troca de barras. Ai, tudo tem que ser do jeito que eu quero, a hora que eu posso. Verdade mesmo que eu estou disposta? O quanto eu estou em permissão com a mudança que eu escolho ter. Às vezes a pessoa fala, TT, que ela escolhe mudar tudo na vida dela. Ela escolhe mudar a realidade financeira, ela escolhe mudar o relacionamento, ela escolhe uma outra vida. Só que ela só se doa 2%. Verdade mesmo que ela está comprometida com o processo de mudança? Então que a gente possa também ser mais responsável. E isso não é pesado, gente. Só que eu cheguei numa fase também, TT, que eu mudei muito meu drive, assim, ó. Que eu tô saindo daquele espaço do barra, tipo assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu escolho e uso o mantra do Axis todos os dias. Só que de uma forma muito consciente e presente para saber que virá se eu fizer a minha parte. Não vai vir só se eu ligar para a TT e eu disser que eu preciso de alguma coisa. Não vai vir se eu sentar no sofá e olhar e dizer, ai Deus, o universo manda para mim. Até pode chegar, mas verdade mesmo que eu estou em permissão para receber, se eu estou em movimento, eu estou emanando isso, eu estou sendo um convite. Agora, o quanto eu estou presente e disponível para acessar o que eu venho dizendo que eu escolho. E aí eu digo, né, quando eu falo de escolha, gente, escolha barra ação. Não existe uma escolha que não gere um movimento. A transformação vem deste movimento, né? Do ser feliz no processo que nós falamos aqui. Hã? Isso, escolha. Já só escolher e ficar sentado esperando não resolve. Não Né? gente, não vai. Muitas vezes o movimento que a gente vai fazer, lá no final, ele não vai ser concluído, mas ele foi importante para que acontecesse outra coisa. Tem acontecido muito na minha vida. Às vezes eu percebo de fazer algo, só que aquilo foi só um movimento para que outra coisa acontecesse, sabe? E assim, quando a gente está consciente, a gente solta. Por exemplo, há um tempo atrás eu fui e fiz um atendimento, recebi um atendimento e a pessoa não concluiu. Era online, eu mandava as coisas para a pessoa depois tinha que me retornar. Ela não me retornou. E eu mandei mensagem 1, 2 vezes. Eu falei, verdade que eu preciso do retorno dessa pessoa, o que requeria, que era o movimento. Então, assim, acontece muito disso e a gente vai entrando nesse espaço, às vezes, mental, de tipo, que tem que terminar naquele primeiro movimento, nem sempre, né? Então, por isso que a percepção é muito importante. Eu também, hoje, antigo, né, no tempo que a gente fez a mentoria, eu era Axis. Tem uma prima minha que falava que eu parecia recém-convertida, ela nem conseguia conversar com ele, que era daquele projeto que eu tinha das primas.
E agora a gente já tá até conversando pro projeto voltar. Porque eu era só Access e eu não recebia mais nada, né? E não é sobre isso, o próprio Access fala isso, né? Que eles dão as ferramentas, mas eles querem que a gente voe, que a gente receba de outros métodos, que a gente crie os nossos métodos. E é isso que eu tô percebendo hoje em dia, sabe? Já que tu abriu aqui, eu vou comentar algo na época que eu falei pra TT, vamos ver se ela lembra. Um dia a TT, eu lembro desse termo, assim, que eu achei que fez muito sentido. Eu disse assim, eu tô afogada na mágica, porque diz que tudo é mágica e tem um monte de coisa e eu tô afogada na mágica. E eu fui disse assim, perguntei, verdade mesmo que tu pegou o Axis como a Bíblia da tua vida? E ela foi dizer assim, foi isso mesmo. E aí eu falava para ela, eu digo, olha, vamos olhar para outros movimentos, a gente pode olhar para isso aqui, dentro da tua história tem isso aqui, tem isso aqui. Não, mas não sei o quê. Lembra, senhora? Tem algumas coisinhas lá ainda, né? E tá tudo certo, é o processo, tá tudo bem. Só que quando a gente se permite, não quer dizer que a gente vai olhar para essa outra questão e vai mudar para lá. Ah, agora eu não falo mais de Axis, eu só falo disso aqui. Não, gente. É integrativo, tudo pode se complementar. A metodologia, por exemplo, cada vez fica mais rica, porque eu tenho ali um repertório vasto. Na medida que a pessoa chega, eu percebo o que se requer e eu entrego para ela. Então, o quanto, mais uma consciência aqui, ó, o quanto nós estamos deixando de criar mais na nossa vida por olhar sempre pelo mesmo ponto de vista, por receber sempre só das mesmas pessoas, por fazer sempre a mesma rotina e caminhar sempre pelos mesmos lugares. E das formas mais variadas do mundo, como eu digo, caminhar sempre pelos mesmos lugares. É frequentar os mesmos lugares, é ocupar o meu tempo com as mesmas pessoas, é não me permitir investir em nada novo. Porque aí, de novo, verdade mesmo que eu escolho mudança? Aí as pessoas olham às vezes assim, ah, mas eu tô ferrada, eu não consigo fazer nada. E vai seguir ferrada, porque não tá na disposição de fazer nada diferente. Aí vem muito no Brasil ainda a questão do dinheiro, né? Ah, mas é que eu não tenho dinheiro para nada. Ok, não tem dinheiro para nada. Só que aí vê bem a tua realidade de final de semana. Tu não paga cento e poucos reais porque tu acha que aquela pizza tu merece. Ou então vai lá e compra uma, sei lá, uma bolsa lá que tu paga 3 parcelas de 200 reais porque, ah, eu trabalho tanto igual uma louca. Então isso eu já ouvi. Então eu mereço. Amor, a bolsa é um prazer momentâneo, não vai mudar a tua vida. Agora, se tu viver um processo, tu consegue jogar luz naquele escurinho que te incomoda e aí tu faz o upgrade. É como se fosse uma atualização de um aplicativo, só que o aplicativo é a tua vida. Ele começa a funcionar melhor, ele tem mais recurso, ele tem mais agilidade, ele te dá mais resultado. Isso é o autoconhecimento. E aí eu uso uma frase que é a seguinte: depois de ver, não tem como desver. E aí não adianta, quando a gente trabalha com algo que faz sentido para nós, tudo a gente vai percebendo aqui, né? Ontem à noite eu testei uma escova de dente elétrica. Ela é maravilhosa. Parece que a gente acabou de fazer uma limpeza, mesmo aquelas limpezas do dentista, né? Profilática. E aí eu lá escovando meu dente com a tal da escova. E aí eu olhei pro Marcelo e disse assim, não, isso aqui é igual ao autoconhecimento. Depois de ver, não tem como desver. Nunca mais que eu volto pra minha escovinha convencional. Gente, se tu olhar pro preço da escova, a escova é 500 reais. Aí tu vai ali, tu compra na farmácia uma escova, sei lá quanto que tá agora, uns 8 reais. Aí tu, né, convencional. Aí tu vai olhar e vai dizer, não, por que eu vou comprar uma de 500 se eu posso comprar uma de 8? Ok, fica com pouco pra tua vida. Escolhe pouco, escolhe a de 8 reais. Termina de escovar os dentes, passa a língua lá e vê se não tá meio áspero. Que é de verdade, é essa a realidade que ela nos entrega. Agora, depois que tu usa uma escova elétrica daquelas, meu Deus, isso é um processo de mergulho no autoconhecimento. Então, assim, ó, o quanto a gente ainda também escolhe pouco para nossa vida? O que mais que a gente pode escolher? Qual é o convite? Quando a PT fala aqui, ó, dessa coisa de estar me chamando, me sentir convidada, é como se de verdade tivesse algo que nos puxasse, assim, ó. Vocês vão sentir isso. No Axis a gente chama, né, que é leve ou é pesado? Deu uma sensação de repulsa, um nó na garganta, ou deu vontade de ir, deu vontade de curtir aquilo. Então que a gente possa, de novo, aquilo que tu falou também, olhar para esse estado de presença e consciência 24/7, todo o tempo, todos os dias. E percebe que a gente vai receber mais daí. E aí a nossa vida vai mudando, de fato ela muda.
Para E quem assim, escolhe, se permite. quando a gente passa por situações interessantes, eu percebo, assim, como exemplo da minha vida, a gente passa por situações interessantes, a gente não para de escolher, a gente continua escolhendo, né? E nessa realidade acontece muito, por exemplo, questão de dinheiro. Você tá com alguma questão, você se limita. A sua mente vira e fala, não, peraí, que você tem uma conta tal. Você para de escolher porque você se coloca nesse espaço de que você não pode nada, mas Uhum. as coisas inconscientemente, igual você deu o exemplo da bolsa, que você sai no final de semana comer a pizza, inconscientemente a gente está escolhendo, e isso é uma escolha também, né? E existem materiais na internet de todos os tipos, dos gratuitos até os bem em conta, né? Workshops, etc., chamados, tem milhões, milhões mesmo, até as classes básicas até as classes mais valiosas. Então, tem para todo mundo. Você está começando agora? Você ainda está muito no mental, mental. Qual o próximo passo? Qual o É. próximo passo que eu posso dar? Tem chamada de R$ 40, tem chamada de R$ 100, entendeu? O que se requer para você escolher de verdade? Então, a sua escolha cria as possibilidades e não o contrário. Muitas vezes a gente passa uma vida esperando possibilidades para fazer escolha. Vai continuar esperando, entendeu? Queria te Claro que é contar, mas vai maravilhoso. continuar. E tem uma coisa também que eu lembrei aqui, ó, um fato comigo, assim. Eu escolhi investir em algo, só que neste momento o investimento era bem fora da minha realidade, assim. Só que eu não me fechei para isso. Eu só fiquei na pergunta, o que mais? E fiz essa pergunta, inclusive, para a pessoa: o que mais é possível aqui? E estamos criando possibilidades. Por quê? Porque eu me permiti receber. Esses dias eu fiz uma sequência de stories e ainda coloquei, acho até que foi ontem, coloquei: testa aqui o teu nível de permissão. Estou com vagas, inclusive, da metodologia Vencer Aberta. E aí, coloquei ali para as pessoas: testa aqui seu nível de permissão. A gente só clica aqui, ó, e vem conversar comigo. 20 minutos de conversa só para a gente ver qual é a direção para as coisas que você escolhe criar. E aí ali a gente já vê quem realmente está ainda contando as historinhas na justificativa e quem vai e age, quem vai e cria o movimento que se requer. Porque às vezes também, às vezes sempre, tá? O dinheiro é uma desculpa. Só que aí a pessoa não investe nisso e ela vai lá e investe no prazer imediato. Porque o prazer imediato te dá um gostinho no agora, entende? Só que quando a gente tem os recursos e a gente aprende os segredinhos de desfrutar do processo, a gente também consegue ter essas doses de prazer no dia a dia. E claro que prazer é bom mesmo, todo mundo escolhe isso. Só que tem como, amor, e no processo do autoconhecimento a gente fazer isso também. E aí, olha que legal, quando a gente olha sempre para possibilidades, a gente não olha lá aquele investimento alto, sei lá, uma viagem dos sonhos e diz assim, ah, eu não posso. Não, porque daí tu fechou, ó. Não, a gente fica na pergunta. E faz perguntas, inclusive. O que mais é possível aqui? Eu fiz perguntas para o processo que eu escolhia e para a pessoa que eu negocio também. O que mais é possível aqui? Porque eu já escolhi. O que a gente pode criar? Pronto. É. E a gente E é, cria, e a gente faz movimento, e surgem possibilidades melhores até do que a gente poderia imaginar. Então, isso é às um vezes, aprendizado também. Eu não vou lá e defino, olha, e se eu puder fazer de tal e tal forma? Não, eu pergunto. O que você tem para me às vezes a oferecer gente aqui? define, né? É isso, isso, isso. E E define não, vou contar. bom para nós. O mais Por exemplo, interessante dessa realidade mental é que a tendência é que a gente defina contra nós. Então a gente define que o outro não vai aceitar, a gente define que não vai, não vai conseguir, que não é para nós, que mais uma vez não deu certo, que eu sou fraca se mesmo. não for Como seria desse definir a favor jeito, de nós, então? tipo, se não for desse jeito, se não for de certa forma, que é a tal da expectativa, né? A gente cria muita expectativa, e a expectativa, se não sair exatamente da forma que você imaginar, você não curte nada, né? Como seria trocar expectativas por perspectiva? Porque a perspectiva, ok, seria muito legal se fosse assim, mas se não for, ótimo, eu recebo o que vier. Eu sempre conto o meu caso do Den. O Den é o co-criador do Access e ele é de fora, né, dos Estados Unidos. Sim. E ele veio do Brasil dar uma classe
Em 2022, né? 2022 ele veio dar uma classe e quando anunciaram eu falei, eu escolho. E aí, enfim, ele marcou uma classe que precisava do fundamento, que é uma outra classe de Access, eu não tinha. Ok, eu continuo escolhendo. E aí ele foi mudando, até que no final, no dia do meu aniversário, e ele foi para o Rio de Janeiro, eu moro em Goiânia, ele lançou um workshop de US$ 65. Né? A última classe que ele tinha lançado antes dessa era R$ 10.000. E eu falei, ok, universo, eu não tenho recurso agora, mas eu continuo escolhendo, é só você atualizar para mim. E ele criou um workshop de US$ 65. Então, assim, se eu tivesse definido que eu tinha que ir na classe de R$ 10.000, né, eu não teria acessado. Ele poderia até criar o workshop, eu não teria acessado, porque eu teria definido. E aí, eu não fiquei pensando, ai, como que eu vou chegar lá e tal, não. Eu fiz a inscrição. Ele abriu o workshop, eu fiz a inscrição, aí eu fui pensar, fui procurar, né, possibilidade para eu chegar até o Rio de Janeiro. E aí eu fui, não tinha barreira para mim, eu só vou se for de avião. Não, eu fui acessar as possibilidades, tanto que eu peguei um ônibus até BH, de BH eu descansei durante o dia que meu pai mora em BH, e peguei um ônibus e fui. Encontrei com uma prima minha, fui pro workshop, fui de bate e volta. Cheguei 6 horas da manhã, aí fui pro workshop e eu falei, gente, eu escolho receber o máximo possível dele. E aí eu tava lá esperando a classe, veio no meu ouvido assim, vai pegar um café. Segui o meu saber, fui pegar o café. Com quem que eu dou de cara? Com ele. Eu agarrei no pescoço dele, eu recebi. Eu recebi tudo que eu tinha para receber dele. Isso porque eu tava na escolha, né? Eu tava na permissão e eu não tinha definido como seria. Eu estava aberta. E Eu falei, eu isso escolho que tu receber. falou, TT, faz muito sentido, assim, ó. O quanto muitas vezes a gente não se permite fazer algo por definir que, se não for do jeito que nós escolhemos fazer sempre, vai ser pesado. Ano passado eu viajei muito, viajei dando classe, eu fui fazer cursos, e aí veio de uma forma muito inusitada para que nós pudéssemos. Até acabei de repostar uma foto que o Marcelo postou de lá, para que nós fôssemos em Campinas fazer um curso na área de odonto, que é a área dele, né, da parte mesmo estratégica. E aí eu falei para ele, eu disse, tu vai? E ele me olhou assim, porque era tipo assim, na outra semana, sabe? O negócio surgiu na nossa frente, assim. E aí ele me olhou assim, e aí ele foi dizer, e parece que são 2 ingressos. E a gente tem a Beatriz pequena, né? E eu disse, por mim tá tudo certo. A Bia fica na casa da avó e do vô, que moram aqui, né? Os pais dele. E nós vamos. E aí ele foi disse assim, comprar passagem agora de avião, porque imagina, de uma semana para outra, né? E eu fui disse, tá, e por que tem que ser só de avião? Bora, se tiver que pegar um ônibus, a gente pega um ônibus. Ainda falei com a Carol, que a Carol seguido vai para São Paulo de ônibus. E aí, fui, e foi tão leve, tão gostoso, dormi tão bem, na verdade, inclusive, porque peguei um leito ainda na volta. Então, assim, ó, o quanto até eu tinha um ponto de vista de que, nossa, viajar de ônibus, muito tempo, muito longe, que é perigoso, que é cansativo. E se for para criar mais para minha vida, verdade mesmo que eu não posso viver esse processo com leveza, e eu descriei ali, ó. Por quê? Porque eu tenho os recursos do Axis, porque eu olho por uma outra perspectiva e porque eu escolho desdobrar para criar em cima de tudo. Se eu fosse ficar presente só no ponto de vista da limitação, eu ia dizer, nossa, realmente, de uma semana para outra não tem como, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Agora não posso, não tem como, não tenho dinheiro. E se ao invés de eu dizer agora eu não posso, não tem como, não tenho dinheiro, eu dissesse o que mais que se requer para que eu crie essa mágica agora? O que eu posso atualizar aqui e eu ainda não percebi para que chegue o recurso, para que a pessoa lá do outro lado flexibilize esse pagamento também. Então, o que mais é possível? Aqui no Brasil, as pessoas botam muito essa desculpa do pagamento. Isso é uma desculpa para não escolher mais. Porque quando a gente escolhe, e esses dias eu presente também com uma escolha que eu fiz, eu não escolhi fazer uma outra escolha que era bem mais barata. E agora veio um mega investimento e eu escolhi. Então, percebe? Se a escolha é verdadeira, a gente cria um movimento. A gente pode não ter o recurso atualizado agora. Agora a gente cria um movimento para que ele seja atualizado, do jeito que o universo vai mandar. E outra coisa também, é importante a gente perceber o seguinte, ó. Tu já trouxe isso no decorrer da fala. Nem sempre as coisas vão ser atualizadas do jeito que nós esperamos. Eu sempre digo o exemplo, por exemplo, assim, ó. Gente, perceba o seguinte. Talvez para ter a tua vaga dos sonhos na empresa acontecer para ti,
Depende que alguém escolha mudar de cidade e pedir demissão. Depende que uma pessoa seja desligada para a vaga abrir e surgir uma oportunidade para você. Então, para o nosso universo aqui na frente movimentar, tem outros universos de outros seres aqui, ó, todo mundo em movimento também. Agora, o quanto a gente quer isso aqui, ó, atualizar uma nova realidade no passo de mágica. Não, é um processo. Às vezes, no meio do caminho, a gente é positivamente surpreendida, viu? E geralmente é quando a gente não está esperando. Quando a gente está relaxada, quando a gente conseguiu sair do controle, aí o universo até traz como presente mesmo e atualiza com mais facilidade. Quando a gente relaxa, né? E eu falo assim, quando a gente tá consciente, uma questão que eu tinha na minha vida era relacionamento, você lembra? E aí eu sempre atraía pessoas pra mim que não estavam disponíveis, E eu não fico entrando no espaço do ai, qual é o erro comigo? Qual é o problema comigo? Não, eu fui fazendo perguntas e eu fui reconhecendo e percebendo que eu estava mantendo na minha vida pessoas e coisas que não era o que eu estava pedindo para o universo. Então, como que o universo ia entender? Eu estava pedindo algo para ele e estava mantendo na minha vida coisas muito diferentes. Então, a gente tem essa percepção, né? E aí, agora, eu criei um criacionamento da forma mais improvável do mundo. Tipo, eu estava sentada num bar, sentada na mesa da frente, ele me viu, ele estava na mesa, ele me viu de costas, Eu fiz uma postagem do vídeo de uma dupla que ele seguia, e ele começou a me seguir, e a gente nunca mais se soltou. E aí, quanto que a gente define? Não vou achar nunca uma pessoa no bar. Olha, eu conheci o Marcelo, e amanhã eu faço 10 anos de casada, inclusive. Eu conheci o Marcelo numa festa referência no sul do Brasil. Era tipo um grande carnaval, assim. E saí de casa ainda dizendo, eu não vou ficar com ninguém, tá? Eu vou ir, tipo assim, só porque as minhas amigas estão me incomodando. A única que ficou com alguém na festa fui eu. E era uma festa em que ele sempre chegava primeiro, o pessoal ia de dia, assim, tipo 5 da tarde, que era uma festa do 10º semestre da medicina, e o pessoal ficava lá bebendo. Quando chegava todo mundo, que eu era da turma do povo, né, que chegava todo mundo junto, eles já estavam no outro nível, né? E nesse dia ele disse, eu não vou ir mais cedo. Eu vou chegar com a minha turma da odonto, porque ele morava com esse pessoal da medicina, né? E todo mundo dizia assim, vai conosco, né? Tem tudo lá por conta, open bar, não sei. E ele dizia, não vou com a minha turma. Percebe que tudo já estava sendo organizado ali, ó. E aí quem olha, quem sabe da história, diz assim, tá, mas como assim? O Marcelo é goiano, você é gaúcho. Pois é, era pra ser assim. Ele foi lá pro sul, ele fez faculdade lá. Nesse dia a gente se encontrou. Depois a gente descobriu que nós éramos vizinhos, que ele morava a 2 quadras do meu apartamento. E nós nunca tínhamos nos visto. A gente se conheceu quando ele estava terminando a faculdade dele. Provavelmente, se fosse antes, não daria certo, porque ele vivia numa casa de muita festa, o povo saía demais. Então, assim, ó, tudo tem seu momento, calma. A gente só precisa estar em movimento, se permitir, porque eu disse que eu não ia ficar com ninguém. Mas, quando a gente se olhou, que ele me convidou para dançar, que eu entrei em permissão, olha só tudo que criou para minha vida. Então, é sobre isso também. Eu falo muito desse espaço, TT da honra. Sabe as pessoas têm aquela coisa de falou, tá falado. Não pode mudar de opinião. Tem um orgulho, sabe? O quanto as pessoas... E eu era muito orgulhosa, eu era muito desse espaço. E o quanto isso limita a nossa vida. Então, e se eu me permitir mais? E aqui está a Carita, você está de parabéns. Aqui está o exemplo da Carita. Olha o que ela disse. Tenho feito assim, eu faço a minha inscrição e depois eu vejo como eu vou. Ou seja, quando ela faz a inscrição dela para um curso, para um evento, ela entra em permissão. Eu vou, eu escolho ir. Agora o universo dê seu jeito, o que se requer para que eu atualize isso na minha vida. Quantas alunas de classe de barras eu tive assim? Quantas mentoradas? Agora mesmo eu estou com a mentoria Diamantes, com vagas também que começa na próxima semana ou na outra. Estamos ajustando a data. E é uma mentoria em grupo. E uma das meninas me falou hoje, não atualizei o limite do cartão no banco, mas tá escolhido. Eu vou fazer. Percebe que é diferente de ela só dizer assim, não atualizei o limite do cartão para o pagamento. Não, ela já definiu, está decretado. Eu vou fazer, eu escolho. Então agora é só a gente abrir para o campo das possibilidades. Quais são as possibilidades que tem aqui?
E sempre, amores, sempre tem possibilidades para quem escolhe receber mais da vida, tá? Agora, depende de nós, o quanto nós estamos realmente na permissão de escolher por algo que vai mudar a nossa vida ou de ficar preso no prazer momentâneo. Isso, a Débora até falou aqui, ó, escolha cria o movimento da atualização, é isso mesmo. Quando a gente escolhe, as coisas acontecem, né? Na lei da atração até se fala, existem 3 passos. Você faz a pergunta, você lança pro universo o como vai acontecer, isso é do universo. Quando a gente fica preocupado em ter esse controle sobre o como as coisas não acontecem. E o mais importante deles, estar aberto a receber. Então, se você não estiver aberto a receber aquilo, o universo pode tacar na sua cara. Você não vai receber, né? Então, esse é o passo mais importante. E você, quando tá aberto, tá de barreiras baixas, você vai acessando as possibilidades e vai fazendo o movimento, né? Não vai ser tipo, pedi 1 milhão, tá me ouvindo? Mais uma coisa que veio, tô te ouvindo, que tu disse assim, ó, que o universo pode jogar na sua cara, se você não tá disposta a receber, não vai receber. Gente, percebam aí, eu digo assim, ó, a gente precisa começar a olhar para nós num espaço de mais presença e ser objeto de estudo nosso mesmo. Então começa a olhar assim, ó, se você é o perfil de pessoa que acha justificativa para tudo, por exemplo, assim, eu quero participar de um evento lá em São Paulo, mas agora não tem dinheiro para avião. Aí alguém vai te dizer assim, pode ir de ônibus, amiga. Não, mas ônibus é muito difícil. Tal pessoa vai ir hoje de carro. Quer ir de carona? Não, mas é que hoje não dá. Se você coloca justificativa para tudo, você não está em permissão para mudança. Então começa a olhar para a tua vida e ver. Você justifica demais? Você já levanta dizendo que o dia vai ser difícil? Você anda com pessoas muito negativas? Tudo isso é o que está criando para você. Percebe? Aí agora olha para os resultados da tua vida. Certeza, gente. Não tem como. A gente é aqui, ó, a criação daquilo que nós estamos emanando. Então, a ambiência, as pessoas com que nós andamos. Por que as classes de barras criam tanto? As classes, as trocas. Porque ali a gente está... muito mais que isso, né? Workshop, cursos, eventos presenciais também, que eu adoro. Por quê? Porque ali nós estamos numa ambiência de pessoas que estão escolhendo ir pro mais. Então, até vai ter uma pessoa que está com a vibração mais ou menos aqui, ó. Só que ali, diante de toda a dinâmica, a gente vai todo mundo se elevando junto, ó. Então, a nossa ambiência... Até quem a gente segue aqui no Instagram, sabe? Começa a olhar quais são as primeiras notícias que você vê durante o dia. A televisão passa ligada na tua casa, só no trauma e drama, que morreram tantos, que agora, esses dias fiquei sabendo, né? De novo, a dengue, não sei, não tava nem sabendo de dengue. Porque eu não fico parado olhando televisão, sabe? Eu vou criar a minha realidade. E o que for para ser meu vai chegar. Mas e aí, se chegou? Se chegou, a gente resolve. Pronto, simples. Então, para mim, não importa quem ganhou na política, é eu que vou criar. Ninguém vai vir aqui entregar dinheirinho para mim. Não, a minha realidade, quem cria sou eu. Então, o quanto a gente terceiriza o nosso sucesso, o quanto a gente terceiriza os nossos sonhos, enquanto a gente ficar aqui, ó, responsabilizando o outro, e não, lembra que eu falei da maturidade, de sair do malalá e realmente comprar o ponto de vista de que a vida é minha. Então aqui, ó, responsabilidade é minha. Não é sobre o que os outros estão fazendo comigo. É sobre o que eu permito que crie na minha realidade. Exatamente. Tem um exercício muito simplesinho o exercício da lei da atração. E assim, para quem se percebe muito ligado ao que não quer, né? Porque a gente tem muita mania a gente sempre sabe o que não quer. Tem até uma frase que eu usava muito na minha vida. Eu posso até não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Pode, POC. E aí tem um exercício muito facinho da lei da atração para quem escolher, né? Que é assim, quando você se perceber pensando que você não quer, ótimo, vamos usar isso para criar possibilidades. Se pergunte, o que eu verdadeiramente desejo? O que eu verdadeiramente desejo? E fica nessa pergunta até o seu pensamento mudar. Porque, na verdade, não é nem só sobre o pensamento, é sobre aquela vibração. Porque o universo, ele entende vibração. Então, se o tempo inteiro você está mandando vibração do que você não quer, adivinhe? O universo vai te mandar o que você não quer. Porque aquela vibração... Isso não é lógico e racional, né? Não é tu olhar para uma BMW na rua e dizer, nem adianta desejar, porque para mim é impossível. A gente só deseja, é de graça. É de graça e faz um bem. Te imagina lá dentro, bonita, empoderada,
sabe? Com a roupa que tu gostaria de comprar, comendo o que tu gostaria, entrando na casa que tu gostaria de morar, e vai criando isso dentro de ti, porque a gente atualiza tudo aquilo que a gente cria. Então, talvez os pensamentos por aí estejam muito escassos realmente, sabe? São pensamentos limitados. E aí você termina atualizando isso. Isso a gente trabalhava muito também, né? Como seria eu trazer mais para o meu dia a dia? Por isso que eu coloco lá nos stories seguidamente. Deitar de acordo com o meu ponto de vista. Eu deito, eu rezo, eu agradeço pelo meu dia, eu imagino e depois eu vou dormir. Eu não imagino que eu tenho conta para pagar, eu não imagino que tem uma guerra e tem gente sofrendo, não. Eu imagino o futuro que eu escolho ter. Essa é a mensagem que eu deixo aqui antes de dormir, ó, para atualizar isso. E vem dando certo, viu? Então, assim, ó, eu era extremamente racional. A Tetê ainda me conheceu bem no início. Eu era muito pragmática, eu era muito racional, eu era muito estratégica na caixinha. E o Axis foi me trazendo uma outra perspectiva, assim, ó. De uau, que mais é possível mesmo. Talvez eu não tenha recurso agora, mas não é por isso que eu vou deixar de escolher. Eu escolho o recurso bem. E a nossa vida muda, gente. Então, assim, quem se permite dar esse passo, a nossa vida pode mudar com mais consciência, mais presença e mais permissão. Sim. É, exato. Agora, dia 27, até vou dar um workshop junto com a Carol também, que é sobre escolhas. Então, se vocês estão escolhendo ser escolhedores, vou postar depois da live também, se vocês escolherem, um workshop online, né, com precinho, ó, bem em conta para todo mundo poder acessar e o que mais é possível. Então, existem infinitas Não tem possibilidades. desculpa. Não tem. E é um movimento realmente. Quem vem para a classe, quem vem para o workshop, as pessoas elas estão com questões que vai ser de todo mundo. É impressionante. Eu te falo, a Nunca é mesma por não, acaso não existe. quem chega, né? Não, nunca assim, e nunca é a mesma classe. Por exemplo, classe de barras. Ai, por que que você vai fazer um monte de classe igual? Não é igual. Nunca é a mesma Nunca, classe. Pode ser nunca o é. mesmo nome, o mesmo tema, Gente, mas e até porque nós, cada um de nós, né? Tanto o facilitador como quem está escolhendo receber. Eu sou diferente hoje de quem eu era ontem. Então, assim, ó, quando a gente tá. Quem que não se dá conta disso? Quem está no piloto automático, que não percebe de fato a sua vida, o seu comportamento. Agora, quando a gente vai trazendo esse nível de mais consciência, todos os dias a gente vai acessando um pouquinho mais. Então, se permitir receber de um workshop, é como tu falou, assim, ó, é permissão. Qual é o teu nível de permissão? Faz a escolha de acordo com o teu nível de permissão. É um workshop, é um atendimento, é uma classe de barras. Para quem está aqui em Goiânia, eu também atendo com barras de Axis, atendo com facelift. A gente cria muito no atendimento. Então, o mais importante de tudo é, tá bom, minha vida não está funcionando nessa área. O que eu posso fazer de diferente aqui? Eu falo muito isso quando as pessoas chegam nesse espaço, sabe? Ah, eu não sei, você cria, falam para mim. Você cria. Parece que eu tento e não consigo. Aí eu já digo, então para de tentar. Passa a testar. Por quê? Testa, a gente vai testando até acontecer. Os grandes criadores do mundo, assim, ó, eles testaram, aí dava errado, aí eles testavam de novo, aí até que uma hora deu certo as coisas. A lâmpada, o avião, não foi no primeiro, ai, criei uma lâmpada que gera luz. Não, gente, não é assim. Então, quando eu estou disposta a testar pela vida que eu escolho ter, ou eu vou ficar aqui, é mais fácil ficar sentada reclamando. Qual é a minha permissão? O quanto de fato eu escolho investir na permissão de mudança? Ou é ficar mais fácil, né? É ficar reclamando. Aí também tá tudo bem. É o tempo de cada um. Só não coloca a culpa no vizinho, no pai, na mãe, no namorado. Não, amor. É nós. Cada um de nós pode criar ou deixar de criar. Exatamente, igual a Bianca disse que atende com processos corporais, né? Barras, facelift. Gente, barras é um processo corporal do Access. E assim, de verdade, barras mudou a minha vida. Mudou a minha vida, porque é um processo que dá tanto espaço e você passa a ser você, né? Porque assim, você para de funcionar através do ponto de vista do outro. Então, você passa a fazer escolhas de forma mais leve. Então, eu não tenho agora, não escolho, né, para poder fazer classe, para fazer.
mas eu escolho receber. Então você tem a opção de receber. Foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei. Quando eu mudei para Goiânia, eu falei, eu escolho receber. Eu seguia só a internet, não tinha muita consciência do que era. Eu falei, eu escolho, vou achar uma pessoa aqui que corre barras. Procurei na internet, vi quem eu me conectava mais e comecei. Na minha terceira sessão de barras, eu já estava fazendo minha primeira classe. Uau. Então, assim, você dá o primeiro passo. E existem vários movimentos. Por exemplo, Barras pelo Mundo é um movimento que existe, que a gente vai para os parques esporadicamente de tempos em tempos para poder dar degustação de barras. Então, pessoas que não conhecem recebem uma degustação. Aconteceu em setembro, né, que era do suicídio, e Setembro agora Amarelo, vai acontecer em abril novamente, em prol do autismo. Então, fique de Uhum. olho. No Brasil inteiro vai acontecer esse movimento. Então, como seria? Não existe desculpa, né? Na verdade, Não existe. é uma escolha. Não escolher também é uma escolha. E aí tem uma última pergunta aqui, para que a gente possa ir olhando para a nossa vida, que é o quanto eu estou escolhendo dar desculpas e não dar o próximo passo. Isso aí. E Então, uma vez eu fiz uma sequência de stories também, em que eu ofereci alguma coisa, não sei o que foi, eu fiz de propósito, que eu ofereci, tipo, quase dado, assim, sabe? Tipo, cobrava ali, não sei se era, sei lá, 20, R$ 30 para uma sessão de barras, que era em torno de 170 na época. E aí depois, porque as pessoas muitas vezes dizem que não tem o dinheiro, né? E aí depois eu coloquei, eu disse, viu como não é sobre dinheiro? Porque eu tinha feito uma caixinha, elas diziam que não tinham dinheiro. Eu digo, viu como não é sobre o dinheiro? Porque para aquilo ali, se ela escolher, ela tem. Então, o quanto as pessoas, eu, você, todo mundo, às vezes a gente ainda cai nas ciladas, e aí a gente faz perguntas. O quanto aqui eu estou escolhendo não ter o próximo passo e sim ficar presa na desculpa? Outra coisa, verdade mesmo que eu estou me contando uma historinha aqui, o trauma e drama. Por quantas vezes? Eu era muito disso, tá? Inclusive. Ai, ficava preso o dia todo numa coisa que tinha acontecido naquela ladainha, sabe? E aí vem a tudo aquilo de novo. E ai, que coisa chata, cansativa. Então, gente, dados e fatos na nossa vida, assim, ó. Aconteceu isso, eu crio, eu descrio, vou para a próxima situação, já vou ver o que mais é possível, quem que vai ser contribuição aqui, quais são os presentes que tem disponível, o que eu ainda não percebi, e vida que segue. A vida é o aqui e agora. Se a gente está angustiado e ansiando o futuro, ou preso lá no passado, quem que está aqui de fato criando a nossa vida? É hoje. O que eu posso fazer hoje por mim? Então, que a gente possa também ser contribuição no sentido de despertar esse olhar para vocês, assim, ó, de perceber que é hoje, é aqui e agora. O que eu posso fazer por mim aqui e agora? Às vezes é uma pergunta que você já faz e sai desse espaço do menos. eu falo que as situações, assim, antigamente acontecia uma situação, eu ficava, vivia no trauma e drama e tal. Agora acontecem situações, eu acolho o que eu sinto, eu acolho o que eu sinto e eu solto. Eu não permito que aquilo me domine, sabe? Então, assim, é sobre isso, né? E gratidão, Bianca, gratidão. Que live grandiosa. E o Foi que muito mais bom, é possível. adorei. Foi muito bom. Gente, ó, muito ouro nessa live, hein? Gratidão a todo mundo que esteve presente. Aproveitem. Eu adoro perguntas, né? Então, assim, eu faço uns caderninhos, eu tenho aqui e uma sugestão para quem me escolhe, para quem está chegando nesse mundo agora. Pega, faça o caderno, começa a anotar umas perguntas. Caiu assim aquela energia, tá pesada, vai lá, pega teu caderninho e começa a olhar qual é a pergunta grandiosa que pode ter aqui para mim. E quem Outra escolher dica, mais, vem conversar, a gente cria possibilidades também. outra dica, a pessoa pode gravar um áudio, né? Com várias perguntas Uhum. e colocar para rodar em looping no Telegram de noite enquanto dorme. Exatamente. Ih, menina, tem tanta criação maravilhosa. O que mais é possível? É TT, isso. gratidão. Logo mais vou Gratidão. atender aqui a mentorada também. Estava de olho no relógio. Gratidão por esse momento. Gratidão pela tua permissão, pela nossa troca. E a todo mundo que esteve aqui conosco, que vai chegar depois, que vai receber. E que de fato a gente possa cada vez levar tudo isso mais longe. Eu digo assim, ó.
que eu faço muito hoje, é o meu negócio de vida, eu crio a minha vida a partir desse servir também, e eu tenho um espaço de gratidão muito grande com tudo isso, porque hoje eu sou feliz e realizada com o meu servir, já foi bem pesado. Quando eu vivia numa realidade lá, aprisionada, batendo pontos todo dia, tendo que cumprir normas e rotinas que não eram leves para mim. Então a gente pode mudar, a gente pode mudar. E aí, os sinais claros que a gente pode olhar na nossa vida também, né? Eu era a pessoa que eu tinha dor de cabeça na segunda-feira, 6:30 da manhã. O que que é a dor de cabeça? É uma negação da realidade. Claro, eu estava indo para um lugar que o meu corpo não escolhia mais ir. Depois veio a gastrite, vinha infecção de garganta recorrente, porque eu estava engolindo situações, literalmente. Então, comecem a perceber na vida de vocês o que não está funcionando, quais são os sinais que o teu corpo está te dando, qual é a pessoa que não sai da sua cabeça, qual é o curso que você está sempre lembrando. Tem ouro ali para você. Então, vai criar a partir disso também. Se permita, né? Isso, se permitam e assim, gratidão no que vocês, né, escolherem, a gente puder ser contribuição, a gente está aqui também. E gratidão, Bianca, gratidão por tudo, gratidão por toda a contribuição que você já foi na minha vida, por toda a contribuição que você é na minha vida, no planeta, e o que mais é possível. E gratidão por aceitar o convite. Bora lá, bora pra cima. Bora, amore. Eu que te agradeço também por estarmos aqui. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.